Meus queridos amigos, graça e paz, saudação de bom dia. Aqui é teu amigo, o pastor Claudinei Gomes, chegando para mais uma manhã teológica, uma manhã agraciada por Deus, esperando que todos encontrem na santa paz de Cristo Jesus, abençoado e com trovejado de grandes vitórias sobre a sua vida, tá bom, querido? Antes que eu revele a vocês aqui o assunto pela qual nós iremos subordinar a ele, devo dizer a todos vocês que demonstrei muito a minha gratidão a Deus pelo assunto de domingo passado, que teve uma repercussão violenta, assustadora, que foi o assunto da família, né? Esparramou por várias partes desse país aí, foi para fora, muita gente mandando mensagem, dizendo o que causou esses estudos, outros compartilhando, porque foi muito forte o assunto pela qual o conteúdo tem a ver com o que vem acontecendo, né? Que é família, projeto de Deus. Então eu estou falando isso porque essa semana entrou mais centenas de pessoas novas aqui no nosso celular. Então, caso você queira receber esse estudo de domingo passado ou outros estudos, você pode chegar no nosso privado, que a gente tem um carinho, o prazer de fazer notório extensivo e mandar a você, tá bom? O domingo passado foi projeto de Deus, família, projeto de Deus. Depois nós temos os outros temas, né? Falamos aí sobre o poder, falamos sobre se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação, se nós vamos conhecer o anticristo. E o outro que foi de uma repercussão realmente violenta foi sobre a pré-manifestação do anticristo no mundo. E hoje nós vamos falar sobre adoração, gente. Adoração a Deus, tá? E eu quero aqui pegar 2 versículos, por que não 3, né? De Salmos 29, né? Salmos não é visto como capítulo, porque teologicamente a gente sabe que ele é um livro de cânticos, não apenas Davi que escreveu, mas um deles. E o verso 1 que diz assim, ó: dai ao Senhor, ó filho dos poderosos. Dai o quê? Aí a Bíblia diz: dai ao Senhor glória e força. Agora dá uma olhada no verso 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Olha que lindo. Vamos ainda pegar o Salmo 96 e 9. E a Bíblia diz assim, ó: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Antes de entrar aqui no assunto, eu vou passar aqui a vocês aqui, em questão de segundos, um relato de uma ocasião que eu estava na casa de um irmão, muito simples, pobrezinho, descapitalizado. Todavia ele tinha um filho pequenininho, muito carinhoso, que o amava, que o apreciava, né? E esse filho vinha, apertava a bochecha dele, pulava no colo dele, brincava com ele. E esse filho um dia pequenininho falou: papai, você não compra uma bicicleta para eu? Eu via que o pai não tinha condições, mas depois de tanto carinho, depois de tanto afago, amor, né? Ele gagueja. O pai não tem condições, mas vou dar um jeitinho, filho, você vai ganhar a bicicleta. Quando eu cheguei em casa, Deus falou comigo: filho, quantos não são na terra aqueles que me têm por filho, mas não me procuram mais para me fazer elogio, para me adorar, para me louvar, para me glorificar, celebrar, admirar, gabar, enaltecer o meu nome. Vem com intenção de pedir, né? Tem até uma frase aí no mundão, né? Que diz: venha a nós o vosso reino. Como é que é? Eu nem lembro direito. Vosso reino nada. Quer dizer, gente que são levada apenas a pensar no seu umbigo. Querem a bênção, mas não querem um comprometimento com o dono da bênção para adorar a ele, né? E aí eu aprendi que bênção e grandes vitórias, gente, são consequência de quem sabe ganhar o coração de Deus através da adoração. Bênção e grande vitória são consequência de quem sabe adorar. Por exemplo, você olha para Mateus capítulo 15, versículo 25, a mulher de Cananeia, ela chega para Jesus e veja que a situação dela era meio caótica, delicada. E ela chega dizendo: Senhor, Senhor, socorre-me. Não. Primeiro ela chega e diz, ela chega e adora a Deus. Depois que ela adora, aí ela diz: socorre-me, Senhor, né? Então ela coloca a adoração em ato de prioridade. Agora então surge uma pergunta: pastor Claudinei Gomes, o que é adoração? Vamos lá. Algumas coisas que eu vou colocar aqui vai apimentar um pouco no estudo, todavia eu não posso engolir nada. Eu tenho que ser coerente com relação àquilo que eu vou passar a vocês, tá?
Adoração é 4 coisas fundamentais para mim. 4 colunas fundamentam essa questão da adoração. Primeiro, adoração é culto. Segundo, adoração é honra. Terceiro, adoração é reverência. E quarto, adoração é homenagem. Então, quando eu falo que adoração é culto, de cara eu vejo 3 falhas nas pessoas quando falam e mencionam culto. Número 1, você encontra com uma pessoa na rua, no beco, na avenida, seja lá onde for, você fala: pra onde tá indo, irmão? Tô indo assistir um culto na igreja tal, no pastor tal. Você não vai assistir um culto, você vai na igreja para prestar um culto. Outro erro, quando chega na igreja, dobra o joelho e fala: Senhor, dai-nos um culto abençoado. Deus não dá culto. Quem dá o culto somos nós. Deus é aquele pela qual recebe o culto. Terceiro, são aqueles que saem da igreja meio bicudo, dizendo: nossa, irmão, o culto hoje estava frio. Eu pergunto para você, tem culto frio? Será que tem? Claro que não, gente. O que tem é adorador frio, que não soube cultuar, porque culto é ato de particularidade, onde cada um oferece o seu. Por que você acha que no único culto de uma reunião onde todos adoram a Deus, tem gente que é curado e outros não são, tem gente que é alegre e outros são tristes, tem gente que chora e outro não chora, né? Tem gente que recebe o que outro não recebe. Isso é relevante à qualidade do culto que você apresenta a Deus, certo? Todavia, vale que ressaltar que esse culto divide em 2 partes. A primeira parte é sacerdotal, é de baixo para cima, através de cânticos, louvores e adoração. A segunda parte é profética, que vem através da exposição da palavra. Outro sim, a palavra, ela tem 2 elementos: reflexão e emoção. Quer dizer, eu não creio no movimento pentecostal sem base da palavra. Tem um pregador por aí que anda revelando tudo, e olha que o cara revela, mas não tem a palavra. E se não tem a essência da palavra, está faltando. Porque a palavra, ela é insubstituível, gente, né? E eu também não creio que após a exposição da palavra, a gente não se emocione, porque a gente não é máquina, a gente é um ser humano, né? Aonde é que começa esse culto? Esse culto não começa na igreja, ele começa de casa para a igreja. Foi Davi quem disse: alegrei-me quando me disseram vamos, ok? Só que além da adoração ser culto, a adoração também é honra. Ou seja, quando você honra Deus com glória a Deus, você diz assim, ó, glória a Deus. Quando você está dizendo glória a Deus, você está dizendo que a glória não é minha, a glória é daquele que merece ser honrado. O primeiro pecado, gente, ele se deu exatamente quando Lúcifer quis tomar o que Deus não dá, não divide, não empresta para absolutamente ninguém, que é o quê? Sua glória. 2 homens na Bíblia se deu mal quando tentou tomar a glória. Uma foi Nabucodonosor, estribou-se no pedestral da arrogância, do ego, da soberba, diante das 7 maravilhas do Antigo Testamento. Deus falou: fica com tudo, mas a glória é minha, arranca do trono e vai comer capim, não é verdade? Outro foi Herodes, morreu por não dar glória a Deus. Então a adoração, além de ser culto, além de ser honra, a adoração também é reverência. Agora segura aí. Não se deve adorar a Deus de qualquer jeito. Não se deve adorar a Deus sem camisa. Não se deve adorar a Deus de boné, mascando chiclete, certo? Não se deve adorar a Deus, né? Outros aí que vão na igreja simplesmente para pedir. E se Deus der, amém. Se Deus não der, fica bicudo. Primeiro que igreja não é local de pedir, gente. Igreja é local de adorar. Entendeu? E se igreja é local de adorar a Deus, então igreja não é local de rede social, de ficar com o celular ligado e conversa paralelas, né? Conversa paralela da igreja e com falta do respeito. Guarda os teus pés. Lembra do texto? E outros casos aí que até o pregador começa a pregar, o pastor sai do púlpito, vai fazer qualquer outra coisa e fica lá fora conversando. Cadê o exemplo? Hein? Não dá um temor quando você lembra de Lucas 16:8? Quando você olha, por exemplo, a Bíblia dizendo que o filho das trevas são mais prudentes do que o filho da luz? Dá uma olhadinha os cultos islâmicos. Você vai ver se você vê algum tipo de reverência lá dentro. Hein? Dá uma olhadinha, por exemplo, o que acontece na Índia hoje,
né? Se você chegar lá pregar em nome de Rissa, que é Jesus em árabe, eles vão dizer, vai embora, que a Índia tem tanto Deus que não precisa de outro Deus aqui mais. A vaca, qualquer coisa é um Deus. Se você vê uma vaca passar na avenida e buzinar, você é punido. Aí você pega a situação de uma cobra que sai da moita, pica uma menina pequena, a mãe sai correndo, vê a menina envenenada aos gritos de dor. Ela socorre a menina? Não, a cobra era sua deusa. Ela se ajoelha diante da deusa e diz, louvada seja a minha deusa serpente, que resolveu recolher a minha filha. Gente, você olha, por exemplo, a situação do rio Ganges, pessoas, né, que são titularizadas como desgraçadas, pessoas jogadas às traças, aí eles são mortas, decapitadas, cortadas aos pedaços, atiram no rio Ganges, esperam em durabilidade de 10, 15, 20 dias, os corpos entram em estágio de putrefação, decomposição, de bichos, aí depois eles entram no rio Ganges, defecam, urinam no rio, e depois daquele cheiro que ninguém suporta, eles entram, mergulham no rio e tomam daquela água do rio em ato de purificação. Qual foi o dia que Deus pediu uma situação dessa para mim e para você, gente? Nunca! Todavia, quantas pessoas não estão fazendo a igreja como Casa de Maria Joana? Porque não tem o quê? Mais uma reverência àquele que merece a honra, a glória e o mérito. Outra coisa, adoração, além de culto, honra, reverência, adoração é homenagem. Só que aguenta um pouco mais agora. Adoração leva-nos a homenagear a Deus. Por exemplo, você chega lá na beira do Muro das Lamentações, você já viu como é que os judeus, eles têm como comportamento? Eles fazem uma oração com movimento, né? Movimentando todo o espaço corporal. Enquanto não for as pessoas banhadas de curiosidade para perguntar por que eles têm aquele tipo de movimento, eles chegam a dizer, sabe o quê? Eu quero que todas as células do meu corpo estejam em estágio de movimento de adoração a Yahvé. Você chega na África, bater palma lá é muito pouco. Eles pulam, batem o pé e a poeira sobe, tá? E eles dizem que aplaudir é muito pouco. Agora eu fico pensando, e aqui? Em muitas igrejas, certo? Igrejas. Ai, meu Deus. Que essa liturgia religiosa que diz que não pode aplaudir, tá? Agora eu fico pensando, se aplaude homenageando um presidente que ele vai entrar e fica de pé, vai entrar um senhor governador, a gente aplaude, vai entrar um deputado estadual, federal, seja lá quem for, né? Um prefeito, um juiz, uma autoridade, a gente fica de pé e aplaude, mas a Deus a gente não pode aplaudir. Faço-me lembrar de um pastor que foi pastor uns anos atrás em Pindamonhangaba, recebeu aqui na sede de Pinda o cantor Osés de Paula, e o cantor pela qual, né, que eu tenho um grande apreço por ele, né, pois cresci ouvindo os hinos dele, pediu que a igreja desse um aplauso a Deus, o pastor retrucou o aplauso. Eu fiquei engasgado de vontade de dar uma, sabe, fazer uma reciclagem teológica com esse pastor oreinha, sabe? Gente, nós não temos em mente o que significa isso. Adoração, tá? Honra, culto, reverência, homenagem. Agora, todavia, merece aqui abrir um parênteses e dizer uma coisa a vocês, gente. Deus na Bíblia, ele é chamado de Senhor dos Exércitos, tá? Eu disse dos exércitos, não é do não, é no plural. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é Deus se adorar. Quem vai fazer isso é o anticristo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, quando ele vai entrar no templo, querendo parecer Deus, tomar a honra para si próprio. Isso é o anticristo, né? Agora Deus não. Deus, ele é Senhor dos exércitos. Por quê? Porque ele tem 4 poderosos exércitos que adoradores. Primeiro é o exército angelical, anjos, arcanjo, querubins, serafins, que tem 6 asas, com 2 voas, com 2 cobre os pés, com 2 cobre o rosto. Cobrindo o rosto, aponta simbolicamente para uma reverência àquele que se assenta no trono. Com 2 cobre os pés, aponta simbolicamente para o símbolo da santidade. E com 2 voa, levando a glória de um lado para o outro, para dizer santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. É o Senhor dos exércitos. O segundo exército que Deus tem é a natureza. Eu precisava quase 1 hora para falar para você como é que a natureza louva. Não é isso que eu não vou poder ocupar tanto tempo aqui. Terceiro, Israel. Deus faz da nação Israel a ser uma nação exemplar, apesar de toda a falha como a falha da murmuração,
Israel se torna Maria, vai com as outras se curvando diante de deuses pelas nações circunvizinhas, você pode ver que taxativamente pela Torá, Deus veio falando para Israel: não terás outro deuses, tá? Israel adora bezerro de ouro e vai. E aí, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus não receberam. O plano salvífico chegou ao novo Israel, que é quem? A igreja. Então a igreja é uma igreja pela qual Deus estabeleceu o seu povo para adorar a Deus, gente. Adorar a Deus, louvar, glorificar. Porém, existem 4 etapas do desenvolvimento da adoração a Deus na Bíblia. Primeiro, quando você olha para Gênesis capítulo 12, versículos 7 a 8, e Gênesis capítulo 13 ao 4, a passagem ali de Abrão, né, que depois seu nome é Abraão, você vai notar que os patriarcas adoravam construindo altares e oferecendo sacrifícios. Passou. Aí veio o quê? Em seguida veio a adoração no tabernáculo e no templo com um sistema completo de sacrifício, que era o quê? A esfera das épocas do sacerdote, que entrava uma vez no ano para fazer expiação pelo seu pecado e pelo pecado do povo, né? Depois, adoração nas sinagogas, que começou durante o cativeiro. E hoje nós vivemos uma era da adoração, que é a chamada era da adoração cristã. E essa era da adoração cristã, para quem não sabe, ela se compõe de pelo menos 7 coisas basicamente fundamentais. Primeiro, pregação da palavra. Não vou ter muito tempo para entrar em todos os textos pelas quais pudesse citar aqui. Todavia, eu vou abrir um parênteses para uma informação certeira aqui, que pregar não é dom. Pregar é uma arte que você une um bom conhecimento com a oratória. Então, quando você une a oratória com o conhecimento, gera a exposição de algo que quem ouve pode até se emocionar e chorar, porque toca na emoção. Por isso que se escolas teológicas fabricam bons pregadores, é no val de Jaboque que Deus fabrica seus profetas. Por que eu estou dizendo isso? Porque pregar é uma coisa, certo? Agora, pregar adorando é outra coisa, gente, tá? Um outro item que faz parte da adoração cristã é a leitura das Escrituras. Fazer com que as histórias da Bíblia, tá? Entrem em seu ser. Por cada passagem que você vai meditando, como se fosse aquela fita eletromagnética passear diante dos seus olhos e você enxergar isso. Outro sim é a oração, né? A oração se compõe de pelo menos 6 coisas. Primeiro, reconhecimento pessoal de quem é você. Segundo, gratidão. Terceiro, adoração. Quarto, comunhão. Quinto, pedidos pessoais. Sexto, intercessão. As pessoas erram quando vai para a oração só para pedir. O outro item também, gente, que faz parte hoje, né? Aliás, abrindo outro parênteses aqui, vocês lembram tanto quanto eu que os fariseus faziam uma oração mecânica, mas todavia dá uma olhadinha para Ana, que orava de forma que nem o sacerdote Eli entendia, que é a oração do gemido, onde gemido só é gemido aqui, mas quando chega no céu vira palavras, né? Então, orar é uma coisa, orar adorando é outra coisa. Outro sim, louvor, cantar. Ai, gente, que coisa linda quando as pessoas louvam. Nós sabemos que o ministério do louvor é um ministério eterno, né? O diabo ataca muito essa área na igreja hoje, onde lamentavelmente a gente vê poucos músicos que gostam até de oração, né? E faz as coisas ao caminho mecânico, né? Eu não vou nem falar de ritmos malignos hoje aqui, né? Eu não vou nem falar de canções que chamam Jesus de você com a falta de respeito, né? Todavia, a minha proposta é fazer uma pergunta a vocês. O que é que faz mais barulho, gente? Um caminhão de lata cheia passando numa rua de paralelepípedo ou um caminhão de lata vazia? O que mais faz barulho? Um caminhão de lata vazia. Então não se engane, mais do que pular, mais do que bailar, mais do que gritar, são as lágrimas que faz toda a diferença, onde Deus não suporta um coração aquebrantado. Então uma coisa é cantar, outra coisa é adorar a Deus. Davi, a Bíblia diz que quando ele tocava, adorava, Saul era liberto, né? Onde o louvor é um louvor que vem da alma, assinado com o tempero das lágrimas. Outro sim, gente, é o batismo, né? O batismo, ele representa o quê? Novo nascimento, né? Jesus nunca pecou, falhou, fracassou, todavia se batizou, né? Então ele fez isso a nível exemplar,
né? Porque o batismo, ele representa o senso de comprometimento, né, com o reino, certo? E adoradores pela qual somos, né? Porque o verdadeiro adorador, ele deseja vestir a camisa do senso do comprometimento. E a outra coisa é ceia. Então, após o batismo, você agora vem aqui adorar a Deus toda vez em que você participa da Santa Ceia em memória de Cristo, num ato de adoração. E 7, a oferta. Agora vai doer um pouquinho. Deixa eu passar uma informação aqui para vocês. Ela faz parte da adoração. Você sabia que cada vez que você vai num culto e a salva passa por você, ou está lá o gasofilácio, e você não oferta, a sua adoração naquele culto foi incompleta. Você sabia disso ou não? Se não sabia, fique sabendo, querido. E eu encerro aqui, puxando aqui João capítulo 4, versículo 23 e 24, que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque tem o falso. E lamentavelmente o falso está no meio dos verdadeiros. Quem são os verdadeiros, pastor? São os que adoram o Pai em espírito e em verdade, certo? Agora surge uma pergunta: por que em espírito? Porque Deus não é matéria para ser visto por olhos humanos. Então, se para adorar a Deus tem que ser em espírito, significa que temos que ser espiritual para adorar a Deus. Nisto aprendemos que carnal não adora. Carnal vai na igreja para ver quem canta, quem não canta, quem toca, quem não toca, quem prega, quem não prega. E se prega muito é cansativo, se prega pouco não tem mensagem, se fala alto Deus não é surdo, se fala baixo não tem unção. Se chegou na igreja bonita é porque quer se aparecer, se chega de qualquer jeito é freguês de brechó, se pula é para mostrar que é pentecostal, se não pula já foi melhor, se fala elegantemente é para mostrar que é doutor, se fala de qualquer jeito é roceiro, analfabeto, se chegar na igreja com carro importado é ladrão de ovelhas, se chegar de ônibus é demônio da miséria. Você nunca vai agradar carnal, porque carnal ele vai na igreja ou porque não tem outra coisa para fazer. Ele vai para tudo, menos para adorar a Deus. Gente, eu quero convocar vocês a ser grato a Deus. Olha o ar que você respira. Olha a forma de como Deus tem cuidado de você. Então, adore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus, seja grato a Deus. Amém, querido? Foi-se o tempo. Que Deus abençoe. Eu falei aqui uma pequena partinha sobre adoração. Se eu fosse explicar isso aqui para muito longe, é estudos para semanas, tá bom? Mas eu espero que, resumidamente, tenha levado a você uma consciência sobre a essência da adoração a Deus. Deixa aqui o nosso contato, 0 operadora 12 98126 1630. Que Deus o abençoe poderosamente. Daqui a pouco estamos partindo para São José dos Campos para uma ministração poderosa. Oreis por nós e não tenho dúvida que além de uma semana poderosa de bênção que você vai atravessar, domingo que vem estaremos de volta com outro estudo, querendo Deus. Até lá, se Deus quiser. Um abraço.